Urgente! A UCO localiza em Ferraz novos documentos e cadernos relacionados com os porões de Pedro Sanches. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares, edição especial. Urgente, porque há um novo relatório da Unidade Central Operacional da Guarda Civil, a UCO, que foi enviado ao juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, que, como vocês bem sabem, investiga o esquema CEP. E dentro do esquema CEP, uma das frentes está relacionada com os porões do PSOE, ou, melhor dizendo, os porões de Pedro Sanches. Muita atenção, porque temos o novo relatório da UCO e dos agentes da Guarda Civil. Durante o último, então, registro, entrada, solicitação de informações, como quiserem chamar, no qual foram até a sede do Partido Socialista, na Rua Ferraz. Encontraram, atenção, documentos e agendas manuscritas de Santos Serdã sobre os porões de Pedro Sanches. Vamos contar essa informação de última hora, como sempre, compartilhando na tela. E lembro vocês que, se ainda não fizeram, precisam se inscrever no canal Medidas Cautelares para ter as informações em primeira mão, de última hora, sempre os primeiros, aqui no Medidas Cautelares. E já compartilhamos essa informação que, sem dúvida, aponta ainda mais para Santos Serdã, sua liderança. Sobre esse esgoto, que no fim das contas é o esgoto do número 1, só pode ser de Pedro Sanches. A UCO localiza em Ferraz um documento que comprova a liderança de Santos Serdã nos esgotos do PSOE. A Unidade Central Operativa da Guarda Civil localizou na sede socialista da Rua Ferraz o documento que comprova a liderança de quem foi secretário de organização do partido, Santos Serdã, no esgoto do PSOE. O titular do Juízo Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, investiga neste caso o ex-secretário de organização do PSOE, a operadora política do partido, Leire Dias, o empresário Javier Pérez Doucette, o ex-conselheiro de presidência da Junta da Andaluzia, Gaspar Zarrias, e o advogado Ismael Oliver, por crimes de organização criminosa, no plural, crimes de suborno, revelação de segredos, indução ao falso testemunho, acusação falsa, falsificação de documento mercantil, prevaricação, tráfico de influência e crime contra as instituições do Estado. Também estão sendo investigados o advogado do submundo Jacobo Teigelo e o guarda civil Juan Sanches Yepes por crimes de revelação de segredos, suborno e contra as instituições do Estado. Pois atenção, o novo relatório da UCO, de 106 páginas, ao qual tivemos acesso, trata de medidas de suborno. Aponta que durante a investigação do advogado foi autorizada na sede do PSOE a ampliação para coletar diversos dispositivos e equipamentos de informática, dados que pertenciam a Santos Serdã. Até sua saída como secretário de organização do partido, momento em que Juan Civil foi entregar esses itens na sede do referido partido. Pois bem, entre a documentação mencionada pertencente a Santos Serdã, foi localizado um formulário cujo conteúdo corresponde ao documento de texto. 19 de novembro de 2024. Descumprimentos citados em outros tópicos do relatório da UCO. Lembrando, este documento foi achado no notebook Lenovo apreendido de Leire Dias em dezembro de 2025. Atenção, temos o documento aqui. Este é para o guarda. E vamos ler tudo. Juan Sanches Yepes. Documento por crimes de Santos Serdã. Segredos, subornos. Seria, então, investigado advogado, a entrega cloaca, guarda Sanches Yepes, da encanadora do PSOE, o IR10, ao próprio Santos Serdã. Como aqui está bem pequeno este documento, vou ler para vocês literalmente o que diz este documento. Ele se intitula Descumprimentos e diz assim: tópico dedicado ao comissário Vilarejo. Na nossa revelação, o advogado procurou o promotor para marcar um encontro e chegar a um acordo. Quando o advogado se aproximou, o promotor disse que estava com o telefone quebrado e que não tinha acordo nem nada.
Supostamente, o promotor iria ligar para o advogado de Vilarejo e essa ligação não aconteceu. Importante, Vilarejo tem as provas que demonstrariam a corrupção de Marchena, Jacobo, ao guarda do Tribunal Supremo Civil, Juan Sanches, aqui Yepes. Não há nenhuma corrupção por parte de Marchena. Isso é tudo um artifício. Investigue a sujeira do Jacobo e é preciso ter muito cuidado com o que está nessas anotações, nesses documentos, porque no final, Leire Dias escreve o que ela considera. Algumas coisas serão verdadeiras, outras serão falsas, outras são coisas que ela ouviu, mas isso não significa que isso seja a Bíblia, que tudo o que Leire Dias diz nesses documentos, nesses manuscritos, seja verdade. É, sem dúvida, um bom guia para investigar muitos procedimentos, muitas coisas, mas isso não significa que Yepes, o que Revelação de Segredos diz, seja verdade, certo? Francisco Martins, em referência ao que foi secretário de Estado de Segurança, o número 2 do PP com Mariano Rajoy, diz este documento de Leire Dias, em poder de Santos Serdã, a mesma situação que com Vilarejo. Javier Pérez Doucette, o empresário da cloaca, coloca RCD. O Ministério Público ia apoiar os pedidos do Juizado 10 de Barcelona sobre a fiança para RCD Jacobo, guarda civil, subsidiário, e não fizeram nada. RCD Planeta, apoiar a investigação aberta do Juizado Juan Sanches Yepes por falsificação da qualidade de revelação de segredos e suborno. A causa que está sendo conduzida pelo advogado investigador da Audiência Nacional. Zero, uma empresa de Javier Pérez Doucette. O ING diz: existe um decreto do guarda Sanches Yepes. Existe um decreto de investigação pelo procurador-chefe da Audiência Nacional. Desde então, revelação de segredos e subornos. Foi solicitado e ativado Gonzalo Boy, o famoso Gonzalo Boy, condenado por colaboração com Luiz Moeda, advogado de Puigdemont, entre outros, etc. O documento de lei diz: os promotores não seguiram as orientações, não continuaram oferecendo a outros, etc. O documento de Leire diz que os promotores não seguiram as orientações de não continuar oferecendo acordos aos acusados de homicídio na forma tentada contra 3 policiais para que incriminassem Bolle. As intervenções dos promotores foram contra Gonzalo, apesar de terem sido comprovados delitos de tentativa contra 3 policiais para que incriminassem Bolle. As revelações dos promotores foram contra Gonzalo, mesmo tendo sido comprovadas irregularidades na instrução que prejudicavam segredos. O que o prejudicavam? Vale? Também há outro parágrafo dedicado ao advogado Luiz Sáenz Luiza Endetejada, o advogado, outro dos advogados das cloacas, que era o responsável por lidar com a juíza Viedma e também tinha a tarefa de agir contra o juiz Marchena. Diz o documento: foi dito a ele que fizesse a denúncia na Procuradoria-Geral e ela foi descartada imediatamente. Há um ano, com exclusividade do Medidas Cautelares e do Liberdade Digital, revelamos toda a operação contra a juíza Viedma, inclusive áudios. A memória é frágil. O documento também destaca questões que exigem atenção especial. Grinda, 2 pontos, em referência ao promotor José Grinda. Ele é um dos promotores que tentaram comprar, certo? Por parte da máfia. Diz: é o promotor que está por trás de todos os casos da Polícia Patriótica e dos casos da Catalunha. Luzon, que é o promotor-chefe anticorrupção. Chefe de Grinda é responsável pelo julgamento dos hidrocarbonetos. O julgamento pode ser anulado porque todos os processos vêm de uma investigação judicial com gravações e contatos com informantes, mas essas informações são extraídas ilegalmente para dar início a eles. E depois também acrescenta, ao final do documento, 111.129 ações, acordo com Vilarejo, acordo com Francisco Martins. E aqui está o documento que acabamos de escrever, com todos os tópicos de Vilarejo, Francisco Martins, Javier Pérez de Douche, Gonzalo Boy, Luiza de Tejada, Grinda e Luzon, certo? O que a UCO diz, depois de analisar este documento, diz que o fato de que este documento, cuja auditoria corresponderia a Leire, estivesse em poder de Santos Serdã, deixa claro a prestação de contas feita por Leire. Considero importante que este documento mencione várias linhas de atuação desenvolvidas por Leire. Vilarejo, o ex-secretário de Estado de Segurança, Francisco Martins. Como veremos adiante, ele fala à juíza Beatriz Viedma, referindo-se a Luiz Sáenz de Tejada. Também faz referência a Grinda, ou ao procurador-chefe da Procuradoria Anticorrupção, Alejandro Luzon.
No que diz respeito ao ex-comissário Vilarejo, o texto relata o que parece ser a tentativa frustrada de colocar Cabrera, que é o advogado de Vilarejo, em contato com o promotor de Rivas. Isso indicaria que Santos Serdã receberia novidades sobre as atividades de Leire a esse respeito. Certo, essa é uma das duas informações que queria compartilhar, mas a outra também muito interessante, que vale a pena compartilhar, porque também foram encontradas cadernetas manuscritas do próprio Santos Serdã. E aqui vocês já podem ver na tela, vamos explicar isso também. A UCOL encontrou cadernetas de Santos Serdã com anotações contra a juíza Viedma Badajoz, e o Ministério Público apoia a recusa. E aqui vocês têm justamente esse manuscrito do próprio Santos Serdã. A Unidade Central Operativa da Guarda Civil também achou cadernetas manuscritas do ex-secretário de Organização Socialista Santos Serdã sobre o esquema sujo do PSOI, nas quais buscava agir contra a juíza Beatriz Viedma, com apoio do Ministério Público. E está registrado textualmente de forma manuscrita: Badajoz, que o Ministério Público apoie a recusa. Vocês já sabem, tentaram recusar a juíza Viedma. Lembro que a magistrada conduziu a investigação sobre os possíveis crimes do irmão do presidente do governo, David Sanches, cujo caso aguarda sentença. Por isso, a máfia do PSOE tinha como objetivo destruir a reputação da magistrada, objetivo para o qual entrou em contato com várias pessoas que estavam sendo ou já tinham sido investigadas por Viedma. Segundo revela um novo relatório da UCO, ao qual tivemos acesso, a operadora socialista se reuniu com o empresário Joaquim Parra. Este declarou a UCO como a operadora Liri 10. Queria controlar a defesa do irmão de Pedro Sanches, pedindo a ele que demitisse seu advogado e que contratasse, em vez disso, o advogado Sáenz de Tejada, próximo aos bastidores do PSOE. Sem prejuízo de que essa troca de advogado não tenha sido aceita, de acordo com fontes abertas, Sáenz de Tejada teria tentado igualmente, em março de 2025, recusar a juíza Viedma após solicitar sua participação no processo como acusação popular. Contei tudo isso com exclusividade há um ano. Deve-se destacar a esse respeito, diz a UCO, que nas anotações dos cadernos de Liri estavam previstas ambas as possibilidades, tanto a assunção da defesa de David Sanches, quanto a participação como acusação personalizada. Como acusação popular. Algumas anotações dos cadernos de Liri 10 que os agentes da Guarda Civil relacionam com outras anotações manuscritas, neste caso de Santos Serdã. E diz: a essas referências a uma possível recusa deve-se somar uma anotação encontrada em um dos cadernos de Santos Serdã, recolhidos durante a requisição feita na sede do PSOE, na Rua Ferraz. O texto manuscrito parece indicar Badajoz que o Ministério Público apoie a recusa. E aqui está o documento, e aqui diz Badajoz que o Ministério Público apoie a recusa da juíza Viedma. Certo? Esta é a letra manuscrita, supostamente, de Santos Serdã. Cabe destacar que, neste caso específico, a cloaca socialista não teria conseguido seus objetivos, já que o Ministério Público, apesar de ter decidido não acusar no processo em que se investiga David Sanches, rejeitou o pedido de afastamento da juíza Viedma. No primeiro dia de julgamento, a promotora defendeu a honra e a boa conduta da juíza instrutora de Badajoz. Essa é a informação de última hora que trazemos para vocês em medidas cautelares. Um novo relatório da Unidade Central Operacional da Guarda Civil, UCEOL, foi enviado ao magistrado da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, que investiga o esquema das cloacas do Partido Socialista. A UCO aponta que durante a entrada na sede do PSOE, na Rua Ferraz, foram encontrados documentos e anotações manuscritas do próprio Santos Serdã. Entre os documentos, destaca-se um, em posse de Santos Serdã, que teria sido enviado pela responsável interna do PSOE, Leire Dias, e que serviria como prestação de contas. Ou seja, Leire Chés informava a Santos Serdã sobre como estavam as linhas de atuação do esquema interno do Partido Socialista, também esquema de Pedro Sanches. Além disso, os investigadores localizaram nessa entrada em Ferraz alguns cadernos de Santos Serdã, nos quais ele fazia referência direta ao objetivo da juíza Viedma,
que investigava naquele momento o irmão do presidente do governo, Pedro Sanches, que é David Sanches, e que tentaram afastar da investigação. Pois bem, toda essa informação já está nas mãos do juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, desse novo relatório explosivo da UCHIO sobre os porões do Partido Socialista, dos porões, de Pedro Sanches. E até aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários, opiniões. Muito obrigado pela atenção, por continuarem apoiando este canal, essa grande comunidade, para que vocês tenham sempre a melhor informação. Lembrem-se de se inscrever e ativar o sininho para que o vídeo apareça nos seus dispositivos quando subirmos uma nova informação aqui, no Medidas Cautelares. Vocês já sabem que podem ser sócios escolhidos por menos de 3 euros ou supremos por menos de 7 euros mensais. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum pelo número 6275556363706. 6275556363770. O mais importante é que essa informação chegue a todos, pois informação é poder. Até breve!